Quando pensamos em destralhar, a primeira coisa que vem à ideia é remover a bagunça, tirar as tralhas dos ambientes da casa. Mas uma coisa muito importante que muitas vezes esquecemos de pensar é que antes de começar todo esse processo, principalmente quando você está começando um estilo de vida minimalista, é entender o porquê você está fazendo isso, o porquê você quer ser minimalista, o porquê você quer mudar o seu estilo de vida. Isso é muito importante para você conseguir continuar em todo o processo, porque esse processo não é um processo tão simples. Quando a gente fala em destralhar, parece ser básico, né? Chegar, tirar a bagunça da casa, jogar fora. Mas o buraco é muito mais embaixo. Quando a gente se depara com toda aquela bagunça, a gente fica perdido, não sabe por onde começar, não sabe o que deve manter ou não. E aí é que começa toda a aflição. Muitas vezes as pessoas acabam parando por causa disso. Eu, por exemplo, quando começo um destralhamento, a primeira coisa que eu tenho na mente é que eu quero manter um ambiente organizado, quero manter uma casa que esteja gostosa para se viver, gostosa para se morar, que é um lugar que a gente tem que se sentir aconchegado. E uma coisa muito legal, pelo menos para mim, quando faço o destralhamento, é que eu entendo que não é apenas uma coisa física. Eu também faço destralhamento mental junto com isso, sabe? Tipo, manter apenas o que é essencial e remover o que não é interessante, tanto como ideias, conceitos, inclusive pessoas da vida que muitas vezes, em vez de agregar a nossa vida, atrapalham. E nesse processo todo de arrumação física, a organização e a arrumação mental também faz parte. E olha, eu não tenho vergonha de dizer, eu já fui uma pessoa acumuladora. E em algum momento da minha vida, quando eu me deparei com a necessidade de mudar a forma de viver, mudar a forma de pensar, entendi que na minha casa tinha muitas coisas e isso era uma coisa que estava me atrapalhando, resolvi fazer o primeiro destralhe. E por isso resolvi fazer este vídeo, para contar como foi o processo do meu primeiro destralhe, as primeiras 50 coisas que eu resolvi destralhar. Caso você goste desse tipo de assunto e queira que eu produza mais conteúdos como esse, basta escrever Pílula Vermelha nos comentários que eu saberei e te atenderei, ok? Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e, como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Me lembro muito bem quando eu quis começar a fazer toda essa mudança na minha vida e percebi que era necessário fazer o destralhe físico de casa porque realmente a minha casa tinha muita coisa e eu estava num processo em que era muito acumulador. A casa até que era bem organizada, sabe? Ela não tinha coisas assim jogadas, mas ela tinha muita coisa, muita tralha, não tinha espaço, você não conseguia ver espaços na casa. Tudo era preenchido. Eu tinha aquela mentalidade que eu já comentei em outros vídeos para você, de que não podia ter espaço vazio que já queria colocar alguma coisa. Tudo bem, podia ser uma coisa até de bom gosto. Um vaso, uma planta, um quadro, ou um conjunto, uma coleção de louça, coisa do tipo. Mas, por mais que sejam coisas de bom gosto, quando começa a ter demais, fica um ambiente sufocante, poluído visualmente. E isso que estava acontecendo na minha casa. Fora que, no apartamento que eu morava, tinha muitos armários embutidos. Então, você sabe como é que é. Armário embutido é lugar propício para a gente acumular coisas, colocar coisas dentro de caixas e ir colocando dentro dos armários. É o que eu brinco que são os esqueletos dentro dos armários. Eu tinha muitos e nesse processo de destralhamento fiquei assustado com a quantidade de lixo, com a quantidade de coisas para doação e para vendas que saíram. Olha, e eu tenho que te falar que demorou bastante tempo o meu primeiro destralhamento. Foram vários dias. É difícil lembrar porque fazem anos, mas se eu tivesse que chutar mais ou menos, eu acho que
uns 2 a 3 meses, hein? Uns 2 a 3 meses de duração todo esse destralhamento. Porque uma coisa que eu percebi logo de cara é que eu não conseguiria fazer o destralhamento assim, de uma única vez. Fui fazendo aos pouquinhos durante os fins de semana, porque a semana estava bem corrida, tinha bastante trabalho ali, então todo fim de semana fazia um pouco. E isso acho que foi uma das coisas que me ajudou bastante, e é uma dica até que eu dou para vocês, que é a dica de dividir para conquistar. Então divida, faça um pouquinho, sempre que dá, mas persista. Isso daí vai fazer no final você ter muito orgulho de você quando você ver o resultado maravilhoso que ficar. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar as pessoas que estão começando, que estão no meio do processo, pessoas que começaram e pararam. Então talvez esse vídeo sirva de inspiração. Se você curte esse tipo de conteúdo em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Então vamos lá, a lista de 50 itens, e eu achei melhor dividi-las por cômodos da casa, porque fica mais fácil da gente visualizar e mentalizar o que tem que ser feito, ok? Então vamos começar pela sala. Na sala, uma das coisas que entrava, já batia de cara, já via que tinha muito, eram as almofadas. Tinham almofadas novas, velhas, mais ou menos novas, mais ou menos velhas, tinha de crochê, tinha de tricô, tinha com trama, sem trama, tinha de todo e qualquer jeito. Acabava ficando um efeito meio estranho, sabe? Porque era muita cor, era muito tipo de tecido diferente e gerava uma poluição visual muito grande. Fora que muitas vezes acabava atrapalhando de sentar no próprio sofá. E ao invés de ser um objeto de decoração, estava mais atrapalhando do que ajudando. Por isso resolvemos dar cabo de boa parte dessas almofadas, ficando apenas o essencial, aquelas que eram mais aconchegantes e que podiam também ajudar na hora de sentar, de ser aquele encosto para a lombar, sabe? Eram bonitas, então essas ficavam, mas o restante, a maioria delas acabaram sendo descartadas. E também na sala o segundo item foram os objetos de decoração, tipo souvenirs que eu trazia de viagens. Era legal, né? Você viaja, você traz um souvenir para casa para falar, olha só que legal, eu vou lembrar dessa viagem sempre que eu olhar isto. Mas você começa a colecionar, começa a colocar ali na estante, coloca ali na prateleira da sala e vai fazendo assim. E no final, ao invés de dar aquela sensação boa da viagem, acaba virando um item que está ali no canto, juntando poeira. Você passa por eles e nem percebe mais. Faz parte da paisagem. Achei que estava mais atrapalhando, mas gerando poluição visual. E também eles foram descartados. O terceiro item da sala são as revistas sem uso. Eu costumava assinar algumas revistas e guardava as edições que tinham alguns artigos que eu achava interessante, porque poderiam ser objeto de estudo ou de alguma fonte que eu precisasse para fazer alguma coisa, algum artigo, alguma coisa assim. Só que no fundo, elas ficavam lá ocupando espaço, e revista é papel, né? A gente acha que é leve, mas vai acumulando elas fazem volume e são pesadas. Então, no final das contas, os artigos que eu achei que ia usar, acabei não usando. E depois com a internet também, era mais fácil procurar coisas para pesquisar sobre esses assuntos e até os artigos das próprias revistas pela internet. Portanto, elas também foram descartadas. O quarto item da sala são os DVDs. A gente acabava que guardava muito dos DVDs com as caixinhas, deixava ali empilhado na estante da sala. Não sei se também servia, né, de decoração também, mas o aparelho de DVD já nem estava mais na sala. Já estava num canto, ali na sala da bagunça, sabe, no quartinho da bagunça. Então os DVDs estavam ali para nada, efetivamente, assim, como forma de utilização. A gente já tinha optado por assistir mais coisas pela internet mesmo, YouTube, Netflix, Apple TV, coisas assim. Então, os DVDs estavam ali realmente à toa, ocupando espaço, e eles foram vendidos
para lojas especializadas, né, que gostam de fazer compra e revenda desse tipo de produto. O quinto item da sala são as velas aromáticas. Eu e minha esposa adoramos perfumar os ambientes da casa e as velas aromáticas são uma boa opção. Você acende elas, dá um toque, né? Um toque ali no ambiente e fora isso, elas exalam o aroma do perfume que você escolheu. Só que após nós optarmos por começar a utilizar o difusor aromático, elas acabaram perdendo assim a função. Porque no difusor aromático a gente ainda tem a função de umidificar o ambiente e também usar uma aromaterapia com óleos essenciais, que é melhor apenas do que sentir o aroma, um perfume. Você sente e ainda faz um trabalho de aromaterapia. Por isso nós optamos por usá-las, não descartá-las. Sempre que dava a gente acendia uma vela, deixava o ambiente perfumado e fomos usando elas até acabarem. Então, nós não repusemos mais elas. E o sexto item que nós destralhamos da sala são os porta-retratos. A gente vai tirando fotos, vai gostando delas, vai querendo colocar em porta-retratos e colocar nos ambientes da casa para estar sempre se recordando. Só que começa a ter tantos, mas tantos porta-retratos que vira mais uma poluição visual do que efetivamente a lembrança de um momento legal. E aí acaba acontecendo a mesma coisa que os souvenirs de viagem. Você passa batido por elas, elas fazem parte da paisagem e não te remetem mais a nada, porque você não presta mais atenção. Ficam ali juntando poeira. Então optamos por ter menos porta-retratos, pouquíssimos ali, que até ajudou a destacar apenas eles. Aí eles tendo mais destaque no ambiente, fica até melhor para focar naquela situação que a gente queria lembrar. Boa parte deles foram destralhados e vendidos. Na parte do quarto, o primeiro item são os travesseiros que estavam a mais. Sabe aquela coisa de você colocar um amontoado de travesseiro em cima da cama, que deixa até bonito, porém a funcionalidade é meio questionável, porque todo dia de manhã você tem que arrumar todos eles e à noite tirar todos eles da cama. Então a gente optou por ser mais eficiente e deixamos apenas o que a gente realmente precisava, tiramos os travesseiros que estavam a mais. O segundo item do quarto são os cabides. Sabe quando você compra roupas e as roupas acabavam vindo com cabides? Nós tínhamos vários desses cabides, cabides variados, de diversas cores, de diversos formatos e espessuras. Então virava um emaranhado de gato ali, você não sabia nem para onde olhar quando abria o guarda-roupas. Optamos por uniformizar, comprar cabides todos finos, de cores neutras, para que chamassem menos atenção que as roupas que devem chamar a atenção para a gente poder escolher. Descartamos todos esses cabides, na verdade a gente colocou a doação e aí a gente deixou tudo certinho, uniformizado dentro do nosso guarda-roupa, ficou bem legal. O terceiro item dos quartos foram as roupas de cama, tipo lençol, fronha, colchas. Pegamos todos os que estavam assim mais velhos, antigos, um pouco poído ali, desgastado, a cor já estava meio esbranquiçada, sabe? Aquelas cores não estavam mais vivas. E então a gente aproveitou esse momento para desapegar dessas coisas que estavam mais desgastadas, mais velhas. O quarto item do ambiente do quarto são as roupas. As roupas também que estavam velhas, desgastadas, as roupas que não cabiam mais no corpo devido a ter mudanças, normais do corpo, todas elas foram descartadas. O quinto item do quarto são as meias e as roupas íntimas. Esse tipo de peça de roupa é complicado porque são peças que não ficam muito à mostra. Por isso, muitas vezes, nós acabamos deixando meio de lado. A gente não dá tanta atenção para isso. É uma meia que está ali já, puindo. É uma roupa íntima que também está muito desgastada, desbotada, que o elástico já não está tão bom. Esse tipo de coisa. Aproveitamos também para dar fim em todos esses tipos de peças de roupas. O sexto item do quarto são as joias e bijuterias. Uma coisa que eu lembrei agora e devo falar para você
é que muitas vezes você pode guardar, por exemplo, joias e bijuterias em outro lugar que não seja o quarto, mas pode pensar também neles mesmo em outro ambiente. O fato é que às vezes nós colocamos determinados objetos em lugares diferentes, mas de qualquer forma vale aí o pensamento para descartar. E nesse item eu aproveitei para fazer uma geral, uma limpa na minha coleção de relógios, que na verdade desde o início nunca foi a ideia ter uma coleção de relógios, mas foram relógios comprados assim. Estava passando numa loja, era um relógio muito bonito que eu já tinha visto anteriormente, tinha ficado com vontade de comprar e naquele momento estava numa promoção. Aí eu aproveitei. Outro momento também que eu aproveitei para comprar relógio foi quando eu fiz uma viagem para o exterior. Lá os objetos como estes acabam ficando bem mais em conta. E aí, claro, na época eu, muito consumista, quis aproveitar a oportunidade e comprei mais relógio. E desta forma eu acabei montando uma coleção de relógios sem ter a intenção, mas na realidade acabava usando só um diariamente. Por isso, foi um momento também de separar os relógios que eu não estava usando, deixei apenas o que eu usava e vendi o restante. Olha, não é uma graninha boa isso. Minha esposa também aproveitou para arrumar as suas joias, verificar as joias que já não usava mais, porque não fazia parte do estilo dela mais. Também as bijuterias, porque haviam bijuterias que já estavam desgastadas, a cor já estava desbotada e coisas assim, aproveitou também para desfazer delas. E o sétimo item do ambiente quarto são os sapatos. Na época que eu não morava ainda no Japão, eu guardava ali numa parte do armário sapatos com pouco uso, ainda com a caixa deles. E para minha surpresa tinha uma quantidade razoável de sapatos pouquíssimos usados e que, sabe aqueles sapatos que você não usa tanto porque não faz tanto parte do seu estilo ou porque eles dão uma apertada no seu pé, você não se sente à vontade, estavam ficando ali. Foi um momento também, tanto eu como a minha esposa tínhamos sapatos assim, e aí aproveitamos esse momento também para desfazer desses sapatos. Agora vamos para o ambiente da cozinha. O primeiro item da cozinha são os potes de plástico. Nós descartamos os potes que estavam com plástico já fosco, que não estavam mais transparentes, sabe? Também os que estavam riscados, os que estavam deformados. Então todos eles foram devidamente descartados. O segundo item da cozinha são as louças. Tinham louças que estavam com um trinquinho, sabe aquela batidinha na lateral e acabava lascando. Tinham outras que já por desgaste natural já não estavam tão bonitas. Então todas elas também foram devidamente descartadas. O terceiro item da cozinha são os utensílios, como garfos, facas, colheres. Nós tínhamos mais de um conjunto de utensílios, então cada um era de um tipo. Uma dica muito importante é tentar sempre comprar conjuntos do mesmo tipo, porque senão fica uma coisa de louco, sabe? Um conjunto de uma cor, outro conjunto de outra, um conjunto todo de metal, outro conjunto com um cabo de madeira, aí não fica legal, né? Nós aproveitamos para uniformizar, deixar apenas um tipo de conjunto, sendo que os que eram com cabo de madeira, já tinha madeira que estava rachada, já tinha perdido o verniz e esse tipo de coisa. Então a gente já aproveitou para fazer a limpa e optamos por deixar os utensílios apenas que eram todo de metal, que dessa forma fica mais fácil de fazer a limpeza, né, a lavagem, e também eu acho que acaba ficando com um aspecto mais minimalista. O quarto item da cozinha são os eletrodomésticos. Nós tínhamos comprado juicer, tínhamos comprado aquela mixer, né, que você tipo uma batedeirinha que você faz direto no copo. Compramos também triturador. São eletrodomésticos que a gente usou até assim um pouco razoavelmente no começo, mas depois ficaram ali parados, juntando poeira. E o pior, né, no ambiente da cozinha muitas vezes acaba juntando aquela gordura que vai acumulando, encrostando ali. Tivemos que dar uma boa lavada em tudo aquilo ali para deixá-los devidamente limpos para poder vender. O quinto item da cozinha são as panelas. Haviam panelas
aquelas tipo leiteira que já estavam amassadas, panelas que tem aquela película antiaderente, tipo as frigideiras, né? Elas estavam já com aquela película mais aderindo do que não aderindo à comida, então elas foram devidamente descartadas. O sexto item da cozinha são os descansos para a panela. Nós sempre gostamos de coisas assim, mais naturais. Por isso, nossos descansos para a panela eram feitos de cortiça. O problema é que a cortiça não é um material assim tão forte, tão rígido. E aí já tinha algumas que estavam rachadas, tinha outras que estavam lascadas, tinha outras que já não estavam com aspecto bom. E aí então a gente viu que chegou o momento de descartá-las e comprar um conjunto novo. O sétimo item da cozinha são os copos e as xícaras. É mais ou menos como os potes de plástico. Eles tinham perdido a transparência, estavam foscos devido à quantidade de uso mesmo. As xícaras, elas estavam desbotadas, já não estavam mais com aquela cor viva que tinham. E também tinham algumas que estavam com algumas lasquinhas no pegador e na base. Então a gente aproveitou também para descartar as que estavam assim. O oitavo item da cozinha são as toalhas para secar os pratos, né, as louças. E essas toalhas, haviam algumas que no começo eram aquele tipo de toalha mais felpuda, que já tinha perdido totalmente a felpudez, é isso que eu posso falar para vocês? Não sei. Tinham perdido ali, elas não estavam mais sugando a água. Parecia que você estava passando um rodo ali no prato. Você passava e jogava a água de um lado para o outro e fazia tudo, menos secar. Então essas toalhas que já estavam assim bem desgastadas, elas foram devidamente descartadas. O nono item são as comidas da geladeira. A gente deu uma boa limpa ali na geladeira para verificar se tinham comidas que estavam fora da validade ou comidas que a gente comprou para experimentar e não gostamos, aí ficou ali parado. Então não adianta ficar ali uma coisa parada, né? A gente tem que dar alguma vazão para aquilo. E tem algumas coisas que é normal, né? É batata. Todo mundo guarda na geladeira e acaba, eu acho que, perdendo a validade por causa disso, esquecendo ali no canto da geladeira. Tipo, fermento. Fermento é uma coisa terrível. Alguns temperos também, tipo pote de shoyu, coisas assim que não usa com tanta frequência, acabava ficando ali no canto e ressecava, perdia a validade, coisas assim. E por causa disso fizemos então essa limpa na geladeira. E já que falamos de comida na geladeira, o décimo item da cozinha são as comidas da despensa. Como na geladeira, na despensa a gente acaba deixando muita coisa que ficam em cantinhos, né? Que a gente não vai usando. As coisas que a gente não usa, pode reparar, vão ficando nos cantinhos. As coisas que a gente mais usa vão ficando mais no centro para frente. Então, de tempos em tempos, é bom sempre dar uma olhada ali nos cantinhos e no fundo da despensa, que sempre você vai encontrar alimentos que ficaram vencidos, principalmente alguns tipos de temperos que você não usa tanto, alguns condimentos que você comprou com o intuito de usar mais e acabou esquecendo. Esse tipo de coisa tem que sempre monitorar, porque é comum você perder a validade. Procure comprar assim uma quantidade menor para não correr tanto esse risco. E o 11º item da cozinha são os ímãs de geladeira. Todo mundo adora imã de geladeira. Isso daí virou uma febre, né? Todo mundo que viaja traz um imã de geladeira. Só que também virou uma febre em outras coisas, outras ocasiões. Qualquer festinha de criança, de aniversário, ou, sei lá, qualquer festa, qualquer coisa, a lembrança é o quê? É o imã de geladeira. Com isso, a geladeira ficou infestada de ímãs e aquela coisa que você, eu trouxe um souvenir para colocar no imã de geladeira para me lembrar da viagem, acaba no meio dessa poluição visual que você já nem percebe mais. Por isso, também fizemos uma limpa ali desses ímãs de geladeira e deixamos só o que realmente tinha algum valor emocional. E agora vamos aos banheiros. O primeiro item dos banheiros são escovas de dente usadas. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente guarda a escova de dente usada
que não estamos mais usando, no sentido de, vai precisar para limpar um cantinho, vai precisar para limpar alguma coisa ali que precisa de cerdas mais macias e coisa do tipo. Só que foram acumulando ali e tinha um punhado delas sem usar. Então a gente deixou ali uma ou duas e descartamos as restantes. O segundo item do banheiro são os pentes e escovas que já estavam velhos, né? Não estavam sendo usados. Então a gente aproveitou também para deixar só o que eram mais novos, o que a gente mais gostava. Terceiro item do banheiro são os remédios. Isso daí é super comum, né? Muitas pessoas também deixam ali o remédio ali no cantinho ali do armário do banheiro e acaba vencendo. Isso é uma coisa que tem que estar sempre monitorando. Até porque justo no momento que você precisa de um remédio para dor de cabeça ou alguma coisa assim, você vai pegar, está vencido. Então é bom sempre monitorar. O quarto item dos banheiros são os cosméticos. Existiam ali potes de cosméticos já vencidos, outros no finalzinho que venceram porque deixou ali para comprar um novo, ou quis experimentar o novo, gostou e o antigo ficou de lado. Então todos esses cosméticos que estavam vencidos, que estavam com um pote ali lá no final e coisas assim, foram todos descartados. O quinto item dos banheiros são a maquiagem. Minha esposa aproveitou para fazer uma limpa ali em batons, blush, sombras, produtos que estavam vencidos, produtos que estavam já ressecados, produtos que também não tinha mais a vibe que ela estava naquele momento. Então, por conta disso, alguns foram jogados fora e outros foram doados. O sexto item dos banheiros são os esmaltes ressecados. Isso também vai mais ou menos como a maquiagem, que eram cores que ela já não usava mais, não estava mais no estilo dela, e acabou ressecando, ficando com prazo de validade vencido, também foram descartados. O sétimo item dos banheiros são os perfumes que estavam ali no final de vidro, que já não estávamos usando mais, que a gente cansou, porque tem aquela coisa, tem alguns perfumes que a gente nunca cansa. Tem outros que a gente compra para experimentar, ou às vezes ganha, você usa durante um tempo, mas é meio enjoativo para você, você vai se forçando, chega uma hora que você não quer mais usá-lo. Então nós jogamos os que estavam fora de validade e doamos os que ainda estavam dentro da validade, porque nós não queríamos mais usar mesmo. O oitavo item dos banheiros são as toalhas. As toalhas também, como eu brinquei das toalhas da cozinha, eram toalhas que eram felpudas e não estavam mais tão felpudas. Então, elas não estavam mais sugando tanto a umidade como deveriam, né? Não deixavam mais a pele tão seca, né? E aí a gente acabou algumas usando, cortando e usando para pano de chão, e outras que estavam já bem desgastadas a gente descartou mesmo. O nono item dos banheiros são as toucas de banho. Nós tínhamos algumas toucas de banho ali, algumas já estavam usadas, estavam ressecadas, estavam sem elásticos e estavam ali, sabe, atrapalhando e não tinham mais funcionalidade nenhuma. Todas elas foram descartadas. O décimo item dos banheiros são os tapetes que ficam ali na saída do box, com o intuito de não molhar o chão, da gente não escorregar e também de ajudar a secar os pés e coisas assim. Só que esses tapetes também já não estavam fazendo mais a função adequadamente, por isso eles foram descartados e a gente acabou comprando novos. Agora vamos ao ambiente do escritório. O primeiro item do escritório são os cadernos de anotações. Eu particularmente gosto bastante desses cadernos de anotações tipo Moleskine. Então sempre que encontrava um bonito, um com capa dura legal, acabava comprando e crente que ia usar. Só que bem na hora do momento que eu estava precisando para fazer alguma anotação, para colocar no papel alguma ideia, não estava com ele e acabava usando o celular. Por isso, eu já estava com um punhado deles e não queria descartá-los. Eu deixei um na cabeceira do quarto e outro direto na minha mochila. Então, aonde eu vou, eu estou com minha mochila e dentro da minha mochila está o meu caderno de anotações. Sempre que eu tenho uma ideia nova, eu já pego ele e faço alguma anotação. Tem me ajudado bastante e com isso eu acho que eu consegui até ter mais ideias, reter mais ideias
e ser mais criativo. Gostei bastante da experiência, uma coisa que eu acabei me forçando por causa desse destralhamento e que tem me ajudado bastante. O segundo item do escritório são os livros. Havia muitos livros em prateleiras, inclusive tinha prateleira na parede que ela estava até começando a ceder, porque livro pesa, né? É como eu disse das revistas, papel parece ser leve, mas você pega um livro ali, ele faz volume e pesa. Então eu tinha até prateleira que estava quase ali já meio que cedendo. Por isso eu resolvi passar todos os meus livros. Eu já havia começado, né? Já tinha passado boa parte deles para o meio digital, disponível no meu tablet, disponível no meu celular, e eu tinha eles duplicados de uma forma física. Por isso eu resolvi então desfazer deles e vendi no sebo. No sebo eu ganhei umas moedinhas ali, um preço simbólico, que basicamente paguei a gasolina para levar o porta-malas ali cheio de livros para o sebo. Mas a ideia realmente foi poder colocar num lugar onde pessoas que precisam comprar livros com um valor mais acessível possa ter acesso a esse conhecimento. Por isso eu achei melhor fazer dessa forma. Não ganhei nada porque realmente paguei ali o combustível, mas eu sei que os livros vão ser usados por pessoas que podem se beneficiar bastante disso. Isso daí me deixou muito feliz. O terceiro item do escritório são os manuais antigos. Eu tinha uma gaveta com muitos manuais, coisas assim, equipamentos que eu já nem usava há muito tempo, equipamentos que eu já tinha vendido, equipamentos que eu tinha desfeito, equipamento que tinha dado problema, eu tive que jogar fora. Então eu peguei todos esses manuais e destralhei eles, porque a maioria deles também, de equipamentos que eu ainda tinha, já estavam disponíveis na internet. Por isso não fazia sentido eu guardar tanta papelada. O quarto item do escritório são os contratos. A gente acaba recebendo vários contratos, contrato do banco, porque abriu uma conta, contrato do cartão de crédito, porque pegou um cartão de crédito, contrato de apólices de seguro de carro, seguro de casa, e coisas assim, sabe? Você vai ver, não tem mais nem validade aquilo, porque você já trocou seu cartão, você já renovou seu seguro, tem uma nova apólice, já está com outro carro, e coisas do tipo. Só que aqueles papéis vão ficando todos ali acumulados na gaveta. Aproveitei, deixei só o que era de mais essencial, o que era mais recente, e a maior parte de uma pilha, um calhamaço enorme, joguei tudo fora, não tinha mais validade. O quinto item do escritório são os cartões de visita. Vira e mexe, eu acabava recebendo muitos cartões de visita em feiras, eventos, lugares que ia, e eu guardava todos eles numa pastinha. Era uma pastinha que tinha bastante cartões, só que também é outra coisa que estava fazendo muito volume. E hoje em dia a gente não carrega cartão, né? A gente está tudo ali nos contatos do celular. Então quando você mais precisa do contato, não está com você. Aí o que eu fiz? Eu escaneei os cartões que eu precisava dos contatos e joguei para um aplicativo onde eu pudesse controlar como contatos no meu celular, e depois eu peguei todos eles e joguei fora. O sexto item do escritório são as canetas. Como eu disse no começo, eu gosto muito de objetos de papelaria. Então eu tinha muitas canetas de diversas cores, de diversos formatos, e só que elas já estavam ficando com a tinta ressecada, estava perdendo. Então era uma judiação. As que tinham ressecado mesmo, não tinha mais como, eu descartei. E as restantes eu fui doando, porque era melhor outras pessoas usarem do que acabar perdendo também. Agora vamos ao quartinho da bagunça. O primeiro item do quartinho da bagunça são as ferramentas. Ferramentas que estavam enferrujadas, ferramentas que estavam duplicadas. Todas elas eu acabei vendendo para uma única pessoa que arrematou tudo. O segundo item do quartinho da bagunça é uma churrasqueira. Eu tinha uma churrasqueira para fogão, porque eu morava em apartamento. Então não era uma churrasqueira normal, era a churrasqueira que você coloca em cima da boca do fogão para poder assar uma carne ali.
Só que ela foi pouco usada e já estava toda enferrujada, porque a gordura da carne vai ficando ali, vai pegando umidade de lavagem, coisa assim, né? Você vai lavando ela, ela fica um pouco úmida e ela estava num estado que não dava nem para vender. Descartei. O terceiro item são objetos de esportes e hobbies que a gente algum dia praticou, algum dia usou, só que depois de um tempo ficaram ali parados. Muitas vezes ficam anos parados, né? E você acaba não usando. Eu tinha ali alguns halteres, barras, tinha ali uma prancha de supino que estavam há muitos anos sem usar. Na época ainda eu estava fazendo academia, era preferível ir à academia com equipamentos bem melhores do que ficar fazendo em casa. Por isso também eu doei todos eles. O quarto item do quartinho da bagunça são os brinquedos. Sabe aqueles brinquedos dos nossos filhos que acabam ficando ali num canto porque você acaba não doando porque a criança pode querer brincar novamente e vai ficando ali. Vai ficando um punhado de brinquedos até que legais. Por isso, conversei com a minha filha e chegamos à conclusão de que era melhor doar. Isso é uma coisa bem legal também, porque aí ajuda a criança a começar a ter esse tipo de pensamento e também ter uma vida mais leve. O quinto item do quartinho da bagunça são os eletrônicos. Eu ainda tinha videocassete lá, tinha DVD player, tinha Walkman, gente. E tudo isso daí eu juntei e levei para uma loja de usados eletrônicos vendido por mixaria e já desfiz lá mesmo. O sexto item do quartinho da bagunça são os acessórios para a praia. Tinha lá a boia que já estava ressecada, tinha cadeira de praia que já estava enferrujada, guarda-sol que também já nem estava abrindo direito por causa do ferrugem. Aí tudo isso daí eu já aproveitei para destralhar e jogar tudo no lixo. E agora nós vamos à área de serviço. O primeiro item da área de serviço são os produtos de limpeza vencidos. Muitas vezes você se depara com uma promoção, vê que vale a pena comprar uma quantidade maior do produto e só que acaba não tendo tempo útil para usar e acaba vencendo. Então isso daí acaba sendo uma economia porca. A gente tinha alguns produtos assim e acabamos perdendo, tivemos que jogar fora. O segundo item da área de serviços são os rodos. Nós tínhamos rodos lá antigos que já não estavam funcionando para nada. Aquela parte esponjosa ou a parte de borracha que ficava embaixo já estava desgastada, já estava rachada, não estava funcionando. Também descartamos. O terceiro item da área de serviço são as vassouras. A gente verificou, tinha vassouras ali que já também não estavam servindo para varrer, já estava com poucos pelos, né? Tem aqueles pelinhos embaixo, tinha falhas nos pelos e não estava varrendo direito, também descartamos. O quarto item da área de serviço são aquelas coisas que a gente coloca ali provisoriamente, que precisa ser arrumada, então fica ali para a gente lembrar e acaba ficando e a gente esquece. Então a gente tinha ali vasos, alguns vasos que estavam trincados, que não dava para fazer um reparo ali em casa, precisava comprar um Durepox ou coisa do tipo para tentar recuperar. E aí a gente analisou, viu que realmente não dava para aproveitar, dava mais trabalho. Achamos que era melhor comprar vasos novos para replantar as plantas. E aí a gente já deu um jeito nisso também. E estes foram 50 itens que eu destralhei no meu primeiro destralhe e acho que pode servir de parâmetro para te ajudar a você também fazer o seu primeiro destralhe ou você que está fazendo o destralhamento da sua casa. E disso eu tirei algumas lições que eu quero compartilhar com você. Primeiro, que eu percebi que estava fazendo compras sem refletir se realmente eu estava precisando, se era a melhor compra a se fazer, se aquilo realmente ia atender a minha necessidade e expectativa. Isso é uma coisa que eu faço hoje, mas que naquela época eu pude perceber que eu não estava fazendo. Outra coisa que eu percebi é que muitas coisas eu estava mantendo por comodismo. Então assim, por exemplo, o descanso de pratos, eles não estavam bons mais. Só que eu não tinha novos. Eu tive que comprar novos e jogar os antigos. E isso daí até
na ideia do Feng Shui. Não sei se você gosta de Feng Shui. Se você gostar de Feng Shui e quiser um vídeo sobre esse assunto, coloca aí nos comentários. Eu curto bastante. E isso, pelo Feng Shui, não deixa uma casa próspera. Não devemos ter objetos que não estão mais em boa qualidade de uso. Temos que renová-los. E por fim, uma coisa que pude constatar. O primeiro destralhe é super trabalhoso. Dá muito trabalho mesmo. Mas é interessante você já começar com essa ideia, sabendo disso. Quando a gente está preparado, sabendo o que vai enfrentar, fica bem mais fácil. Então, saiba, vai ser trabalhoso, vai levar tempo. Mas depois que você terminar, você vai sentir a sua casa muito mais leve, muito mais aconchegante e vai perceber que valeu a pena. Como dizem, o primeiro destralhe a gente nunca esquece. E você pode me encontrar nas mais variadas redes sociais, no meu blog, Instagram, podcast, Facebook, inclusive no YouTube. Basta procurar por Quando Menos é Mais. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!